Achou que não fosse ter aula de sociologia? Pessoal, vamos lá. Eu preparei esse material para vocês, porque como eu disse em sala de aula, tem temas que são importantes e tem temas que são super importantes, tanto na sociologia quanto na filosofia. Esses temas super importantes, defino eles assim porque eles são importantes para o nosso dia a dia, nós usamos no nosso dia a dia, é importante para não falarmos besteira por aí, e também é importante por uma questão de vestibulares, porque são solicitados, na sociologia, por exemplo, bastante solicitados clássicos da sociologia. No Enem não, mas em outros vestibulares sim. Então, para não ser superficial com esses autores, vou falar de uma forma muito rápida, vou deixar esse vídeo para vocês. Quando vocês sentirem saudade da minha voz, é só colocar e assistir, tá bom? O que é importante? Vou falar de improviso, então não pegue esse registro como a verdade absoluta, pegue como uma aula improvisada. E também, isso talvez seja o mais importante, que eu estou delimitando o conteúdo desses autores de acordo com a apostila, porque tem temas muito importantes ainda desses caras que vocês não vão ver nesse momento, vocês vão ver no momento posterior. São ideias bastante importantes e necessárias, tá bom? Vamos lá. Começando, outra questão super importante, preciso fazer essa introdução, falei para vocês em sala de aula, e lembrem-se disso, falei do Thomas Kuhn, falei da ideia de paradigma nas ciências, e falei que na sociologia não existe paradigma. Então, pelo amor de Deus, não busque uma verdade absoluta em algum desses autores. Isso daí acredito que seja, de certa forma, uma pobreza científica. Ouça de coração aberto. Estou dizendo isso porque vivemos uma época complicada e alguns deles, principalmente o Marx, está sendo muito bem ou muito mal falado. A dica que eu dou é: aprenda sem paixões e espere para ir construindo o seu entendimento ao longo da vida. Tá bom? Lembrando que não há paradigma na sociologia. Então, muitas vezes Marx vai responder alguma coisa adequadamente, mas não vai ser adequado para outras, assim como Weber e Durkheim. Comte deixa para lá, ele só é uma ponte para chegar nesses caras. Então, falando de Comte, vamos começar. Deixa eu tirar esse negocinho que eu não sei se aparece ou não. Sai fora. Sai daqui. Sei lá. Comte francês, né? Nasce em 1798. Falei em sala de aula sobre o contexto histórico dele. Vou deixar aqui na tela para vocês verem com mais calma. Não vou repetir agora, apesar que estou morrendo de vontade de falar algumas questões, é difícil não falar sobre isso. Mas, em resumo, temos que pensar que Comte está na França, em Paris, num momento super conturbado, né? Super movimentado e caótico da sociedade. Tá bom? Depois deem uma olhada com detalhe nos jacobinos, nos girondinos, ou veja isso na aula de história, que é bastante interessante e importante, inclusive para vocês entenderem alguns momentos que a gente está vivendo atualmente, ou algumas denominações que estão sendo dadas hoje aí no nosso dia a dia. Beleza. Vamos para o quadro geral, estou tentando ser o mais rápido possível. Ele tem influência de Saint-Simon. Não precisa decorar isso, mas é importante, apenas para não ficar uma ideia jogada. E esse cara, Saint-Simon, ele vai estudar já questões políticas, de sociedade, e principalmente ele vai trazer a ideia do pensamento científico, né? Na época, esse pensamento científico estava bastante relacionado às ciências naturais, né? A física, química, biologia, e como você sabe, essas ciências elas são mais exatas, né? Elas são mais objetivas. Então, por exemplo, nós sabemos que a velocidade de um corpo caindo de um prédio de 30 metros vai ser tal, e de acordo com uma certa gravidade, ele vai cair num tempo determinado. É bem objetivo. Tá bom? Tem umas curiosidades interessantes, estou louco para falar, mas estou tentando me conter. Vamos lá. O que acontece? Como eu estava falando, tem essa influência das ciências naturais, e isso vai influenciar o nosso amigo Comte a olhar para a sociedade.
Como falei, a humanidade desde sempre olhou para a sociedade de formas distintas, né? A filosofia já olhou para a sociedade, as ciências naturais, quando está olhando para a natureza, ele passa a olhar em determinados momentos para a sociedade, alguns matemáticos passam a olhar para a sociedade, existem diversos cálculos, né? Pareto, 80-20, se vocês já viram isso, vocês sabem que sempre se olhou para a sociedade. Mas não com um método adequado, né? Não com como fazer para olhar isso. Então, o que o Comte vai fazer, e por isso que ele é considerado pai da sociologia? Assim como nas ciências naturais, como eu escrevi aqui, é naturais, não é naturais, ele estava buscando encontrar leis gerais para compreender a sociedade. Então, assim, imagina que a matemática existe uma fórmula, ele estava procurando uma fórmula para compreender a sociedade. É como se ele quisesse, vamos pegar uma micro-sociedade como uma sala de aula, é como se ele quisesse encontrar uma fórmula para manter a ordem dentro dessa sala de aula. Então, se nós fizermos um livro de ocorrência, mais colocar câmera, mais mapa de sala, isso daí é igual a sala ordenada. Tá? Fazendo só uma analogia, mas ele queria fazer algo bem parecido com as ciências naturais. Hoje sabemos que não é possível isso nas ciências sociais, mas de qualquer forma ele criou um método para olhar para a sociedade e falar, pô, tá aí, dá para a gente olhar para a sociedade. Qual que é a grande, não vou dizer a grande contribuição, não deixa de ser, mas o que é sempre falado a respeito do Comte é que ele cria essa lei dos 3 estados, ou as 3 etapas. E ele vai dizer que toda sociedade, todo conhecimento, toda humanidade vai caminhar por essas 3 etapas, que são a etapa teológica ou fictícia. Como já falei, vou ser bem sucinto nisso. Nessa etapa, a humanidade ela vai buscar explicações para as coisas a partir de lógica sobrenatural. Então vai explicar a partir de Deus, de espírito, de fantasmas. Ele fala que toda humanidade vai passar por isso. Depois, ela vai passar para o estado metafísico, que vão ser explicações a partir da natureza. Poderíamos dizer explicações filosóficas, né? Vai dizer que o fogo esquenta porque ele precisa aquecer o homem. São explicações desse tipo. E, por fim, chegaria ao estado positivo, que seria o estado científico. Então nós procuraríamos explicar o mundo, explicar as coisas através da ciência. É só pensar que é mais ou menos o que a gente tem hoje. Tá bom? Para decorar isso, a dica que eu dou pensa na filosofia, primeira aula de filosofia, desde lá, da 6ª série. A filosofia, ela surge ultrapassando o pensamento mítico, né? A explicação via deuses. Então pensa nisso. Não é isso que ele está dizendo, mas para fazer uma analogia e decorar isso, pensa que a filosofia surgiu substituindo o pensamento mítico, ou seja, pensamento teológico, depois o filosófico, metafísico, e por fim o que a gente tem hoje, que é o positivo. E qual que é a questão aqui? Ele vai dizer, e isso que é cobrado muito em vestibulares, esse entendimento, ele vai dizer que esses estágios vão acontecer sim ou sim, é uma evolução natural que acontece, e essa evolução é o progresso. Então, quanto mais próximo do estado positivo que estivermos, vamos estar mais próximo do progresso, tá bom? Aí já entra uma crítica que é feita a ele. Ele está falando que toda a sociedade, toda a humanidade vai percorrer esse caminho, mas ele está usando como exemplo o ponto de vista dele local ali de Paris. Beleza? Será que funciona numa tribo indígena brasileira ou com os aborígenes australianos? Essa é a pergunta. Daí tem essa palavra positivo, eu trouxe bem rapidamente, só para tirar umas dúvidas, vai ficar aí quando vocês forem estudar em casa, mas o positivo não é que é uma coisa legal, mas sim que é uma coisa real, uma coisa mais próxima da ciência. Pensa o que é a ciência. Ciência é imaginativo? Não, ciência é real. Ciência é precisa. Ciência, ela sabe que existe uma relatividade entre as coisas, blá, 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 blá. Fechou. E daí quando e como surge o termo sociologia? Também já comentei isso com vocês, mas primeiramente existe um cara que já falava sobre física social. Olha só como é a influência das ciências naturais. Ele fala de física. O Comte, num determinado momento da vida dele, ele vai mandar uma carta para o amigo dele falando que é possível estudar a sociedade com método científico e ele vai chamar isso de sociologia. Então, aí que se funda a sociologia como a gente conhece.
Ele tem um curso de filosofia positiva, só para você saber, você vai ver isso mais para frente. Falei que ele deu até a terceira aula, enlouqueceu, blá 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 blá. E ele vai também olhar para a sociedade, aí sim temos que ter um olhar mais cuidadoso. Ele vai olhar para a sociedade e vai dividi-la em dois. Ela vai falar que existe uma parte da sociedade em que se pode chamar de estática social. Essa estática social seria correspondente à ordem da sociedade, ou seja, o que mantém a sociedade ordenada. Depois ele vai dizer que existe uma parte da sociedade que está relacionada à dinâmica social. Já vou explicar direito isso. A questão da sociedade estática, isso teria que tentar se preservar o máximo possível, porque estaria relacionado à ordem da sociedade. Aí entra outra questão que é super importante de Comte. Comte estava preocupado com a sociedade francesa, que estava naquele turbilhão, e, sobretudo, ele cria a sociologia para a manutenção da ordem. Então, podemos dizer, dependendo do ponto de vista, que a sociologia ela surge numa perspectiva conservadora, para conservar a ordem da sociedade. A parte da dinâmica social é aquela que vai evoluindo, e ele relaciona isso ao progresso. O interessante, eu estou colocando nesses termos, para mostrar que ordem e progresso é um lema do positivismo, e influenciou muito o Brasil, inclusive está na nossa bandeira. Tá bom? Falei um pouco mais sobre isso durante a aula, principalmente que no Brasil o positivismo ele não chega via universidades, assim como o resto da América Latina. Ele chega, coloquei como curiosidade, via religião. Então existe essa igreja aqui no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Comte acha que vê a potencialidade da sociologia, que ela pode ser tão interessante, mas tão interessante que poderemos até substituir a religião por uma religião chamada... substituir as religiões por uma religião chamada religião da humanidade. Nessa religião da humanidade, deixaremos de ter Deus para ter um ser coletivo. Essa sociedade ela pregaria uma elevação moral. Essa elevação moral se daria através de exemplos, né? Eu até usei o exemplo do Temer. Temer usa bastante termos positivistas, né? Ele muda o lema do Brasil na época para Brasil, Ordem e Progresso. Quando vai ver os discursos dele, ele fala bastante de reforma moral. Que mais? Tem uma capa da Veja interessante que fala da mulher do Temer, que é pura, recatada e do lar. O Comte positivista, né? Ele vai dizer que a mulher tinha um papel idealizado, de ser pura, de ser moral. Então veja como tem uns termos próximos ali. Tá bom? Não vou entrar muito nisso, porque a apostila não chega muito aí. Saiba que existe essa ideia de criar uma religião da humanidade, em que os sociólogos seriam quase que esses organizadores da sociedade. Então ele acredita tanto naqueles 3 estágios, que a ciência poderia salvar tudo, que seria possível criar uma religião baseada na ciência, em que ela conseguisse fazer o ordenamento moral e social da sociedade. Tá bom? Fechou. Vamos pro próximo. Próximo é o Durkheim, nosso querido Durkheim. Vamos ser rápidos. Ele é considerado um funcionalista. Na época do Durkheim, né, ele também é francês, não existia esse termo funcionalista. A gente dá esse nome para ele depois. Mas é interessante começar falando que ele é considerado funcionalista. Por quê? Porque o funcionalista vê função. E qual que seria a função que Durkheim dá para a sociedade? Ele vê a sociedade como um organismo. Então eu coloquei o homenzinho aqui. O organismo ele tem vários órgãos, beleza? Esses órgãos eles são úteis, eles têm funções no corpo. Então a sociedade seria como um órgão com funções específicas. Essas funções específicas são interessantes porque criam o que ele chama de solidariedade, que é essa coesão, é a sociedade ficar unida, é criar essa interdependência entre as pessoas. Então, para ele, quanto mais especializados nós formos,
Por exemplo, existe um médico pediatra especialista em dedos da mão esquerda, sei lá se existe isso. Na visão dele isso é bom, porque esse cara não vai conseguir plantar batata e vai precisar do cara que planta batata, que vai precisar do cara que faz fertilizante, que vai precisar do sei lá, do padeiro, e um vai depender do outro, e isso vai ser interessante, isso é importante para Durkheim, essa interdependência. Durkheim está muito preocupado sempre nessa questão da coesão, da interdependência, porque ele vai dizer que a sociedade precisa funcionar, né, de uma forma ordenada, interdependente, coesa, e se ela passa a não funcionar assim, a gente tem um estado que ele chama de anomia, que vem inclusive da medicina, mas a gente não vai chegar aí por enquanto. Então, assim, seria um órgão que não estivesse funcionando direito, a gente teria que ir lá tratar esse órgão. Qual que é o grande mérito de Durkheim? O grande mérito é que, se Comte coloca a sociedade como objeto de estudo, Durkheim consegue criar um método de como olhar para essa sociedade. E esse método, para ele, é olhar para o fato social. Então ele cria esse fato social, essa ideia de fato social, dizendo que o fato social precisa ser visto como uma coisa. Como que é ver isso como uma coisa? É ter a neutralidade de olhar para um objeto da sociedade à distância. Por exemplo, se eu vou falar do uso de burca, eu me distanciar disso e não considerar que, poxa, isso é bom ou ruim para a mulher. Entendeu? Esse distanciamento. Para Durkheim, é possível, sim, nós termos essa neutralidade na ciência. Deve ser uma pergunta, mas o que é fato social? Fato social é alguma coisa que precisa ter, quer dizer, que tem 3 características, essas 3 características costumam ser cobradas por aí, viu? Que é, fato social é coercitivo. O que é coercitivo? Quer dizer que o fato social meio que obriga o indivíduo a seguir. Vou dar um exemplo que vai ser mais fácil. Vamos colocar aqui. Idioma. Gosto desse exemplo. Idioma para Durkheim é um fato social. Por quê? Porque ele é coercitivo. Se você nasce no Brasil, ele vai te obrigar, ele vai te amassar, vai te fazer falar português. Então, beleza. Idioma cumpre a primeira característica de fato social. Idioma é geral. No Brasil, se fala português? Sim, é geral para toda a população. Então, fato social também. E é exterior ao indivíduo. Por exemplo, eu estou com fome. Eu estou com fome é uma coisa minha. Agora, o idioma não depende de mim, é uma coisa que está fora de mim. Então, ele é coercitivo, geral, exterior ao indivíduo, beleza. O idioma é um fato social, é possível ser estudado na sociologia. A escola é um fato social? É. Beleza? A gente molda os alunos, ele vai dizer isso, esse papel de moldar os alunos. E olha que interessante. Recebi uma mensagem aqui, vamos lá. Continuando. Suicídio, olha que interessante. Suicídio para Durkheim é um fato social. Inclusive tem um livro que ele dedica inteiramente a isso e provavelmente a gente vai ver isso ao longo do ano. Por quê? Porque ele fala que existem fatores e questões sociais para estudar o suicídio. Existem questões sociais que interferem no suicídio. Por exemplo, uma pessoa que não se vê integrada numa sociedade, ela pode se distanciar tanto dessa sociedade que ela prefere o suicídio. Uma pessoa que não vê na sociedade as respostas das suas necessidades pode caminhar para o suicídio. É a questão da coesão, não existe coesão entre o indivíduo e a sociedade. Outra coisa, ele vai dizer, pode existir inclusive uma coesão muito grande. Essa coesão do indivíduo com a sociedade é tão grande, mas tão grande, que ele é capaz de se matar, de fazer suicídio pela sociedade, que é o caso dos kamikazes japoneses, que é o caso de homens-bombas. Então, é interessante pensar para Durkheim, e isso é uma questãozinha que costuma ser pedido por aí, que é, para Durkheim, a sociedade é maior do que as ações e os interesses individuais. Você nasceu no Brasil, se ferrou. Você vai ser amassado pela sociedade para ser o indivíduo que você é. Tá bom? Então, a sociedade é muito maior do que os interesses individuais. Próximo. Karl Marx.
Karl Marx, ele tem algumas influências importantes, deem uma lida aí, né, a economia política inglesa, do liberalismo inglês, socialismo utópico francês, filosofia clássica alemã. Quem for fazer humanas vai entender um pouco mais disso daí depois. Vamos lá. Tem muita coisa que é pedida nos vestibulares sobre Marx. Estou seguindo a apostila, indo um pouquinho só além, mas isso não é tudo. De uma forma bem sucinta, como que ele vê a sociedade. Então, é importante pensar que Comte e Durkheim trabalham ativamente para a criação da sociologia. Marx não tem nada a ver com a criação de uma disciplina chamada sociologia, mas ele é muito utilizado, e o pensamento dele é muito importante, porque ele, de certa forma, consegue estruturar e entender relações sociais. Então, por isso que ele é visto como um clássico da sociologia, apesar de não ser em sua época. Ok? E nem está preocupado majoritariamente com isso, vamos dizer assim. Então, como que ele vê a sociedade? Ele vê a sociedade como um prédio, como um edifício. Eu acho que é mais fácil entender assim. Esse edifício, vou passar o mouse para ver se dá para ver, é constituído por uma estrutura, ou é chamado de infraestrutura, parte de baixo, e uma superestrutura. Beleza. Como que se caracteriza e por que isso é importante? A estrutura, se ela se mexe, pensa assim, se ela dá uma mexida, você vai mexer na superestrutura também. Tá bom? A estrutura é a base, a superestrutura é a não base, sei lá, que nome se dá para isso. Vamos lá. E daí o que é estrutura para Marx? Estrutura para Marx são as condições, é a vida, é o mundo material. E ele distingue muito isso daí. Esse é o mundo material. E a superestrutura é a razão, é a consciência. Parece muito filosófico, porque é filosofia isso daqui. É filosófico isso daqui. Mas ele cai depois para a realidade. Para ele está preocupado com o mundo material. Ele está nessa hora conversando com outro filósofo. Mais para frente vocês vão entender o que ele está fazendo aqui. Mas o que acontece? O mundo material para ele é a estrutura econômica. E ele chama isso, ele vê isso como os meios de produção. Ou seja, a forma que a gente produz que eu estou falando é de trabalho mesmo, por isso que em vestibular, quando fala a palavra trabalho, 90% de chance de ser Marx. Porque ele está muito preocupado com essa forma do trabalho, essa forma de produzir. E ele vai chamar isso de estrutura econômica. Quer dizer, não vai chamar de estrutura, a gente chama de estrutura econômica. Tá bom? Isso é a base da sociedade. Dependendo da estrutura econômica, dependendo da maneira que a gente produz, a gente vai ter direito, um tipo de direito, a gente vai ter a política, religião, lei, arte, filosofia, etc, 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 modo de pensar. Por isso que ele separa o mundo material, o mundo da matéria e o mundo da razão, da consciência, bem filosoficamente, sendo que o mundo material é o campo econômico e depois eu gosto de falar assim, para ficar didático, o que a gente pode palpar, né, podemos palpar o trabalho, a produção, e depois é o mundo do não palpável. Por exemplo, política, como que surge na sociedade? Qual que é a política atual? A política atual vai ser relacionada com os meios de produção que a gente tem atualmente. Beleza? Ou seja, para ele, quando a gente tinha uma época de senhores e escravos, isso era o meio de produção, né? Produzir através dessa relação entre senhores e escravos. Então nós teremos nessa época um direito específico, uma política específica, uma religião, lei e por aí vai. Tá bom? Entendendo isso, uma outra questão, se antes era como ele vê a sociedade, agora é como ele vê a história. É chamado de materialismo dialético, ou alguns chamam de materialismo histórico dialético. Num resumo, mega resumo, ele vai dizer que a história não é o fruto do acaso. Né? Então aqui já é uma diferença dele com relação ao Comte, que o Comte, se lembra que ele vê evolução natural? Deixa acontecer que a gente vai sair do teológico, metafísico, chega lá no científico, no positivo. Marx ele vai falar, não, a história não é fruto do acaso, mas é fruto da luta de classes. E a luta de classes, a gente pode pensar numa frase dele, que eu acho que fica mais fácil de entender, que ele fala que assim, a história de todas as sociedades, até hoje, todas as sociedades existentes, a história delas é a história da luta de classes. Tá bom?
Então a história para o Marx é a história da luta de classe. Daí você me pergunta, o que é a luta de classe? Sabia que você ia perguntar. Num resumo bem aproximado, poderíamos dizer que Marx diz que ao longo da história existe uma separação entre dois grupos. Um são os proprietários dos meios de produção e outros são os não proprietários. Né? É uma questão filosófica de pensar, se você está no mundo, por que você tem uma terra, por que você tem alguma coisa e de repente eu nasci sem e não posso ter? Então ele separa esse mundo dos proprietários dos meios de produção, que é o cara que tem uma fazenda, que é um senhor feudal, ou que hoje em dia é um cara que tem uma empresa. E os não proprietários, que assim, eu não tenho meio de produção, então eu não sou o senhor da terra, eu sou o escravo. Eu não sou um senhor feudal, eu sou um servo, eu não sou um proprietário de empresa, né, que ele vai chamar de capitalista, eu sou um trabalhador, ou um proletariado. Então a história para ele é a história da luta de classes. Resumir aqui, proprietários de meios de produção e não proprietários. Tá bom? Então aqui, o exemplo que eu dei, o capitalista versus trabalhador. Em outra época foi o senhor proprietário feudal versus o servo. Depois foi em outra época foi senhor versus escravo. Tá bom? Ele vai desenvolver isso nos seus livros. Outra questão importante mas como que se dá essa transformação, né? Como a sociedade se transforma? Então ele tem essa importância também filosófica, assim como Comte tem aquela importância de passar pelos 3 estágios. Para Marx, como que isso vai acontecer? Vai acontecer através da dialética. Isso daqui é para o 2º ano, o 1º ano não entra aí, mas já é importante, pelo menos, saber. O que é a dialética para Marx? Ele vai falar que a sociedade ela se transforma da seguinte maneira. Existe uma tese, que existe, ou seja, uma questão, um pensamento, um modo de ser, um modo de produção. A partir dessa tese vai ter uma ideia contrária a ela, e dessa ideia e essa ideia contrária a ela vai existir a síntese, que é a formação de uma nova ideia. Então você tem uma ideia 1, eu estou falando A, você está falando B, tese, antítese, dessa discussão, vamos dizer assim, vai gerar a síntese, tá bom? Que não é nem a primeira nem a segunda, é alguma coisa que é formada. A partir dessa síntese, ela vai virar uma tese, uma nova tese. E essa nova tese vai ter alguma coisa contrária a ela, e desses contrários vai surgir uma nova síntese, que vai virar outra tese, e assim vai se movimentando a sociedade. Muito viagem? Vou deixar um pouco mais claro. Usando o exemplo da luta de classes de Marx, a gente pode dizer assim, existiu uma época que existia o senhor proprietário feudal. Esse cara tinha interesses. Contrário aos interesses dele, tinham servos. Dessa luta de classes, né, para dizer já no termo marxista, nós temos o surgimento do capitalismo. O capitalismo, então, vem dessa luta de classes para Marx. O capitalismo vai virar a nova tese. Olha lá em cima. E daí nós temos o capitalista, vou passar o mouse aqui, e para Marx, que o capitalismo, que é o que a gente tem hoje, para Marx ele entende que nós teríamos o capitalista de um lado, de novo, o proprietário do meio de produção, o proletário, que é o cara que não é o proprietário do meio de produção. Dessa luta de classe seria possível, né, o socialismo, depois o comunismo. Tá bom? Então, por isso que tem essa transformação da sociedade que acaba chegando aqui. Essa questão do comunismo, relaxa, mais para frente a gente vai ver qual que é o pensamento dele para chegar até aí, tá bom? Mas aqui é só para entender como a sociedade se transforma para Marx. Fechou? E para Marx, luta de classes é o motor da história, ou seja, essa luta de classes, proprietário e não proprietário, é o que está girando e fazendo a sociedade se transformar. É o motor da história. Próximo, Weber. Weber é um alemão, assim como Marx, e a pergunta que fica, parece o Fogaça? Não parece? Sei lá, vamos para frente. Quadro geral de Weber. Gosto de explicar dessa forma, começando, voltando a Durkheim. Durkheim, se vocês prestarem atenção, ele vê o fato social como se fosse coisa.
Então, se lembra do fato social, aquele objeto do sociólogo? Ele vê como coisa. Então, a gente tem um distanciamento desse objeto, desse fato social, para conseguir olhar com a maior neutralidade possível. E outra coisa, para Durkheim, os fatos sociais elas vão acontecer independentemente da vontade humana. Por quê? Porque, se lembra, a sociedade está lá formada e ela vai meio que forçar o sujeito, de alguma forma, a se adaptar a ela. Vou dar um exemplo, bem rápido. Eu sou síndico do meu prédio. E a semana passada, agora, uma vizinha tinha um apartamento vago aqui, e as pessoas paravam, estacionavam o carro na vaga dessa pessoa, desse apartamento vago. Tá bom? Era normal, o apartamento estava vago, se utiliza a vaga dela. Beleza. Se mudou uma pessoa para cá, que é essa vizinha. Quando ela se mudou, no primeiro final de semana, não deviam saber que tinha se mudado gente para esse apartamento e pararam um carro na vaga dela. Ela não tem carro. E ela me mandou uma mensagem furiosa, que é uma falta de respeito, estarem usando a vaga dela, que onde ela morava isso não podia ser feito, e ela não quer que ninguém use a vaga dela. Ela não tem carro, mas ela não quer que eu use a vaga dela. Se quiser usar a vaga dela, que alugue. Mandou essa mensagem no meu WhatsApp. Beleza. Isso foi no começo da semana passada. Aqui no prédio, a gente tem um prédio pequeno, a gente tem uma cultura de, cara, precisa usar minha vaga, usa. O pessoal é super amigo aqui. O que aconteceu? Ela conversou com alguns vizinhos, e os vizinhos mostraram como funciona o prédio, é assim que a gente funciona, tal. E questão da vaga também, a vaga, se está livre, a gente deixa usar, beleza. O que aconteceu que foi muito interessante? No sábado passado, eu olhei lá embaixo e vi que estavam usando a vaga dela. E daí eu já falei, cara, vai dar confusão isso daí, estão usando a vaga dela. Liguei para a dona do carro, do apartamento 12, e falei, Célia, desculpa tá ligando aí, é que esse apartamento falou que não quer que use a vaga dela. E daí a Célia falou para mim, não, Pedro, eu fui falar com ela, ela deixou tranquilamente. Por que eu tô contando essa história? Olha o que aconteceu. Ela não gostava, essa nova vizinha, que usasse a vaga dela. Ela era assim. Mas ela chegou nessa micro-sociedade com o nosso prédio. Quando ela chegou nessa micro-sociedade com o nosso prédio, ela teve essa pressão social daqui, porque aqui todo mundo deixa. Se você não tá, pode usar minha vaga. Ela acabou sendo pressionada, entendeu? Tendo essa coerção, né, do fato social, e que fez ela, em uma semana, falar, não, pode usar minha vaga também. Tá bom? Então essa é uma explicaçãozinha de Durkheim. Eu acho que eu tô indo muito longe. Tá acabando. Então Durkheim vê o mundo assim. Tem o fato social e existe um distanciamento. Existe uma neutralidade quando a gente vai olhar uma sociedade. E os fatos acontecem independentemente da nossa vontade. Já Weber, ele vai dizer que não há neutralidade nas ciências sociais. Tá bom? Então, para ele, não tem esse lance de neutralidade. Nós estamos inseridos na sociedade, quando formos olhar a sociedade, nós já estamos levando a nossa carga toda de conhecimento que a gente tem. Então, não há neutralidade. Isso é muito importante. Outra questão, e daí dentro ainda dessa questão, é importante que ele fala assim, o cientista social, olha que interessante, para o cientista social, não é possível a neutralidade. Por exemplo, eu sei que quando eu for estudar uma questão de pedofilia, eu vou chegar já chocado com essa questão de, cara, entendeu? Eu tô nessa sociedade, isso me cai mal. Então não existe neutralidade. Eu tenho que tentar ser o mais neutro possível, sabendo disso. Mas daí o que ele vai dizer? Mesmo que a neutralidade não exista, isso não pode ser usado como desculpa para falar, não, já que não tem neutralidade, eu vou usar isso para os meus interesses particulares ou políticos partidários. Ele vai falar isso lá atrás. E é muito interessante, que é aquela questão que a gente pode trazer para a discussão que existe hoje em discussões políticas em escola. Não é porque não existe neutralidade que eu posso falar assim, não, beleza, vou chegar lá e vou amassar meus alunos com ideias político-partidárias. Tá bom? Que mais? Outra coisa importante de Weber está aqui, que é diferente de Durkheim. Ele vai dizer que quem constrói, quem guia a sociedade, realmente, são os homens. Você lembra? Durkheim, a sociedade era muito maior que os homens. Para Weber, não. Os homens que constroem e guiam as sociedades através de ações sociais que ele tem.
Os homens têm desejos, os homens têm intenções. Então, o que o sociólogo tem que olhar são as ações sociais. Os cientistas sociais têm que olhar para as ações sociais. E o que são as ações sociais? É interessante. Ações sociais são ações individuais orientadas pelo comportamento ou ação dos outros. Precisa ser social, senão você está olhando uma ação individual. Individual aqui é psicologia, não é sociologia. Beleza? Então, um exemplo que Weber dá. Ele diz assim, uma bicicleta andando na rua, de repente ela se choca com outro, se chocou simplesmente. Então, isso aí não seria uma ação social, porque se deu sem perceber o outro. Agora, se um percebe o outro e se desviam, então essa minha ação foi orientada pela ação do outro. Isso é uma ação social. E ele vai dizer, temos que estudar isso daí. Então, para Weber, coloquei algumas frases para entender o pensamento dele, é assim, por que um indivíduo, em determinada situação, toma determinada decisão? Ou quais são as razões e motivações para esses atos? E são esses atos sociais. Beleza. A ação social eu deixei aqui na tela e eu vou pedir para o segundo ano fazer uma tarefa detalhando um pouco mais quais são os tipos de ação social para Weber, tá bom? Depois a gente explica um pouco melhor. Para Weber, outra questão bastante importante, e na apostila se passa muito rápido no segundo ano, que é a questão da ética protestante e o espírito do capitalismo. Isso é muito importante. Weber, ele vai fazer um estudo, e de forma bastante sucinta, ele vai dizer que os grandes países capitalistas, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, eles eram majoritariamente protestantes calvinistas. Daí ele vai buscar pistas porque que os grandes países capitalistas eram protestantes calvinistas. E ele vai encontrar uma relação entre a ética calvinista e a predestinação. Então, o que acontece? Na ética calvinista, você ter sucesso no trabalho, você ser resistente ao trabalho, era um indicativo que você estava fazendo tudo certo para salvar a sua alma. Sabe? Salvar a sua alma. Então, o que acontece? Os adeptos dessa religião, eles já tinham a questão do trabalho bem marcada com eles. Então, quando o capitalismo chega, isso cai como uma luva, porque eles já trabalham. O trabalho já faz parte da vida deles enquanto indicativo de salvação da alma. Daí você pode perguntar, mas não é sempre assim? Não muito. Nós podemos pensar, aqui embaixo, olha só, o trabalho nessa ética calvinista, nessa ética protestante, ele tem um valor em si. Trabalhar é legal, é bom. É diferente, por exemplo, no catolicismo, que os nobres preferiam o ócio. Os nobres católicos preferiam o ócio. Tanto que existe uma questão que se fala que existe o ócio e existe aquele que nega o ócio. O que nega o ócio é o que gosta do negócio. Então os protestantes estariam aí. O sucesso no trabalho, trabalhar, acumular riqueza para investir, já era uma coisa interessante. Não tem aquele pecado do acúmulo que existe em outras religiões. Então isso seria o espírito do capitalismo, seria essa ética protestante. Beleza? Bem resumido. O último tema importante para Weber é pensar num processo de racionalização. Porque Weber também pensa o capitalismo. Só que ele pensa o capitalismo como o quê? Uma lógica de racionalização. O que é isso? Nós temos um pensamento científico e nós temos uma lógica econômica capitalista, que é o quê? Ganhar mais dinheiro, ter empresas, vamos colocar mais enxutas, a empresa pensar na economia, não é uma questão de ter uma empresa que meu tio trabalha, meu irmão trabalha, meu irmão não está trabalhando muito bem, mas deixa ele lá, que ele precisa do dinheiro. Não, a lógica capitalista é, meu funcionário não está trabalhando bem, eu preciso de alguém que trabalhe bem. Então ele vai olhar para o capitalismo, mas dizendo que essa lógica capitalista vai promover um processo de racionalização do mundo. A gente vai passar a pensar na sociedade, a agir socialmente, baseado nessa lógica econômica. Ele vai estudar bastante isso.
Ele vai chamar esse processo radical de racionalização do mundo de desencantamento do mundo. Quer dizer que a gente vai deixando esse pensamento mágico-religioso para ter esse pensamento racional, pensar economicamente. Tá bom? Então isso é o desencantamento do mundo para Weber. Gente, é isso. Espero poder ter ajudado. Lembrando que isso daqui eu estou passando bem por cima, de improviso. Pode ter algumas besteiras no meio do caminho, mas logo estou com vocês e a gente tira as dúvidas. Beijos!